As vantagens de ser invisível. Escrito por Stephen Chbosky. 14 de janeiro de 1992. Querido amigo. Estou me sentindo um grande impostor porque deixei toda a minha vida para trás e ninguém sabe disso. É difícil sentar na minha cama e ler como eu sempre fiz. É difícil até falar com meu irmão ao telefone. O time dele terminou em terceiro no Nacional. Ninguém contou a ele que nós não vimos o jogo por minha causa. Fui à biblioteca e procurei por um livro, porque estava assustado. De vez em quando as coisas começam a se mexer novamente e os sons ficam graves e surdos. E eu não consigo colocar os pensamentos em ordem. O livro dizia que às vezes as pessoas tomam LSD e não conseguem sair realmente dele. Ele diz que o LSD aumenta um tipo de transmissor cerebral. Diz que a droga corresponde essencialmente a 12 horas de esquizofrenia. Se você já tem muito desse transmissor cerebral, não consegue sair dessa. Comecei a respirar mais rápido na biblioteca. Foi muito ruim, porque me lembrei de algumas crianças esquizofrênicas no hospital quando eu era pequeno. E o pior é que foi um dia depois de eu ter percebido que todos os garotos estavam usando suas roupas novas de Natal, então decidi vestir meu novo terno que Patrick me deu para ir à escola, e caçoaram de mim por 9 horas seguidas. Foi um daqueles dias ruins. Matei a primeira aula e fui procurar Sam e Patrick do lado de fora. Tá elegante, Charlie, disse Patrick, sorrindo. Pode me dar um cigarro? Eu disse. Não conseguia ver a mim mesmo dizendo filar um cigarro. Não na primeira vez. Eu não consegui. Claro, disse Patrick. Sam o deteve. O que foi, Charlie? Contei a ela o que havia de errado, o que levou Patrick a ficar me perguntando se foi uma viagem ruim. Não. Não é isso. Eu estava ficando bem perturbado. Sam colocou o braço em torno dos meus ombros e disse que sabia o que tinha acontecido comigo. Disse para eu não me preocupar com isso. Depois que você faz isso, você se lembra de como as coisas se parecem. É só isso. É como uma estrada que fica cheia de curvas. E como seu rosto era de plástico e seus olhos tinham tamanhos diferentes. Tudo está na sua cabeça. Depois disso ela me deu um cigarro. Não tossi quando traguei. É só isso. É como uma estrada que fica cheia de curvas. E como seu rosto era de plástico e seus olhos tinham tamanhos diferentes. Tudo está na sua cabeça. Depois disso ela me deu um cigarro. Não tossi quando traguei. Ele me acalmou. Aprendi que fazia mal em uma aula, mas não era verdade. Agora concentre-se na fumaça, disse Sam. E eu me concentrei na fumaça. Agora parece normal, não é? Acho que foi o que eu disse. Agora olhe para o piso do pátio. Ele está se mexendo? Muito bem. Agora concentre-se na folha de papel que está ali no chão. E eu me concentrei na folha de papel que estava no chão. O piso está se movendo agora. Não está. A partir de agora, para que você se sinta bem, para que você nunca mais tome ácido de novo, Sam passou a explicar o que ela chamava de o êxtase. O êxtase acontece quando você não focaliza nada e todo o ambiente desaparece e se move em volta de você. Ela disse que isso era em geral metafórico, mas, para as pessoas que nunca devem tomar ácido, era real. Foi aí que eu comecei a rir. Estava bastante aliviado. E Sam e Patrick sorriram. Fiquei contente de eles sorrirem também, porque eu não estava suportando a cara de preocupação deles. As coisas pararam de se mover na maior parte do tempo desde então. Não matei a outra aula. E acho agora que não me sinto como um grande impostor por tentar deixar minha vida para trás. Bill achou meu trabalho sobre o apanhador no campo de centeio, que escrevi em minha nova máquina de escrever antiga, o melhor que já fiz. Ele disse que eu estava me desenvolvendo em um ritmo rápido e me deu um livro diferente como uma recompensa. É Pé na Estrada, de Jack Kerouac. Agora fumo mais de 10 cigarros por dia. Com amor, Charlie.
25 de janeiro de 1992. Querido amigo. Estou me sentindo ótimo. De verdade. Tenho de me lembrar disso na próxima vez em que tiver uma semana ruim. Já aconteceu com você? Já se sentiu muito mal, depois tudo passar e você não saber por quê? Eu tento me lembrar, quando me sinto ótimo como agora, que haverá outra semana terrível algum dia, então procuro guardar o maior número de detalhes que posso. Eu tento me lembrar, quando me sinto ótimo como agora, que haverá outra semana terrível algum dia, então procuro guardar o maior número de detalhes que posso, e assim, na próxima semana terrível, vou poder lembrar desses detalhes e acreditar que vou me sentir bem novamente. Não funciona muito, mas acho muito importante tentar. Meu psiquiatra é um cara muito legal. É muito melhor do que meu último psiquiatra. Conversamos sobre coisas que eu sinto, penso e me lembro. Como quando eu era pequeno, e aquela época em que andei pela rua no meu bairro. Eu estava completamente nu, segurando um guarda-chuva azul brilhante, embora não estivesse chovendo. E estava tão feliz, porque isso fez minha mãe sorrir. E ela raramente sorria. Então, ela tirou uma foto. E os vizinhos reclamaram. Da outra vez, eu vi um comercial de um filme sobre um homem que fora acusado de assassinato, mas não havia cometido crime nenhum. Um cara do M***S**H era o astro do filme. Provavelmente é por isso que eu me lembro dele. O trailer dizia que durante todo o filme ele tentava provar sua inocência, e que ele foi para a cadeia, apesar disso. Fiquei muito assustado. Fiquei assustado com o quanto aquilo me assustou. Ser punido por uma coisa que você não fez. Ser uma vítima inocente. Não quero passar por isso nunca. Não sei se é importante contar tudo isso a você, mas, na época, achei que foi uma ruptura. O melhor em meu psiquiatra é que ele tem revistas de música na sala de espera. Li um artigo sobre o Nirvana em uma das consultas, e não havia nenhuma referência a molho de mostarda ou alfaces. Eles ficaram falando dos problemas de estômago do cantor o tempo todo, apesar disso. Era estranho. Como eu contei a você, Sam e Patrick adoravam sua nova canção, então acho que li o artigo para ter o que conversar com eles. No fim, a revista o comparava a John Lennon, dos Beatles. Contei isso a Sam mais tarde e ela ficou muito irritada. Disse que ele era como Jim Morrison, se fosse parecido com alguém, mas na verdade não era parecido com ninguém, somente consigo mesmo. Estávamos no Big Boy depois do Rock Horror e começou uma baita discussão. Craig disse que o problema com as coisas é que todo mundo sempre está comparando todos a todo mundo, e que por causa disso ele não acreditava nas pessoas. Craig disse que o problema com as coisas é que todo mundo sempre está comparando todos a todo mundo, e que por causa disso ele não acreditava nas pessoas, como em suas aulas de fotografia. Bob disse que tudo isso era porque nossos pais não querem que a gente cresça e que eles ficam mortificados quando não podem nos comparar a alguma coisa. Patrick disse que o problema era que, como tudo já tinha acontecido, era difícil explorar novos terrenos. Ninguém pode ser tão grande como os Beatles porque os Beatles já criaram um contexto. O motivo de eles serem tão grandes era que não tinham ninguém a quem se comparar, então o céu era o limite. Sam acrescentou que hoje em dia uma banda ou alguém se compararia aos Beatles depois do segundo disco, e sua própria voz naquele momento se perderia. O que você acha, Charlie? Não me lembro de onde ouvi ou li isso. Disse que talvez fosse de Este Lado do Paraíso, de F. Scott Fitzgerald. Em algum ponto perto do fim do livro, o protagonista é apanhado por um homem mais velho. Os dois estão indo para a partida de futebol da Ivy League e tem essa discussão. O mais velho é estabelecido. O garoto está esgotado. De qualquer modo, eles têm uma discussão e o garoto é um idealista, pelo menos temporariamente. Ele fala de sua geração insatisfeita e coisas assim. E ele diz algo parecido com: não é uma época de heróis, porque ninguém deixará que isso aconteça. O livro se passa na década de 1920, que eu acho que foi ótimo, porque imagino que o mesmo tipo de diálogo pode acontecer no Big Boy. Provavelmente aconteceu com meus pais e avós. Provavelmente estava acontecendo bem agora.
Então eu disse que achava que a revista estava tentando transformá-lo num herói, mas depois alguém descobriria alguma coisa que o tornaria inferior a um ser humano. E eu não sei porquê, para mim, ele é só um cara que escreve canções que muita gente gosta, e acho que isso era o bastante. Talvez eu esteja errado, mas todos na mesa começaram a falar nisso. Sam culpou a televisão. Patrick culpou o governo. Craig culpou a mídia corporativa. Bob estava no banheiro. Não sei o que foi e não sei se acompanhei alguma coisa, mas me senti ótimo sentado ali conversando sobre nosso lugar nas coisas. Foi igual a quando Bill me disse para participar. Fui ao baile de ex-alunos, como já lhe contei antes, mas isso era muito mais divertido. Fui ao baile de ex-alunos, como já lhe contei antes, mas isso era muito mais divertido. Foi especialmente divertido pensar que as pessoas em todo o mundo estavam tendo conversas parecidas em seus equivalentes de Big Boy. Eu teria dito isso na mesa, mas eles estavam se divertindo sendo cínicos e eu não queria estragar isso. Então, recuei um pouco na cadeira e observei Sam sentada perto do Craig, e tentei não ficar muito triste com aquilo. Tenho de dizer que não tive muito sucesso. Mas, a certa altura, Craig estava falando de algo, e Sam se voltou para mim e sorriu. Foi um sorriso de cinema em câmera lenta, e então tudo ficou bem. Disse isso a meu psiquiatra, mas ele disse que era cedo demais para tirar conclusões. Não sei. Só sei que tive um ótimo dia. Espero que você também. Com amor, Charlie. 2 de fevereiro de 1992. Querido amigo, Pé na Estrada era um livro muito bom. Bill não me pediu para escrever um trabalho sobre ele porque, como eu disse, era uma recompensa. Ele me pediu para visitá-lo em sua sala depois da aula para discutir o livro, e foi o que eu fiz. Ele fez chá, e eu me senti um adulto. Ele até me deixou fumar um cigarro na sala dele, mas me aconselhou a parar de fumar por causa dos riscos para a saúde. Até tinha um folheto na mesa dele, que me deu. Agora o uso como marcador de livro. Achei que Bill e eu íamos conversar sobre o livro, mas terminamos falando de coisas. Foi ótimo ter tantas discussões. Bill me perguntou sobre Sam e Patrick e meus pais, e eu contei a ele sobre minha carteira de motorista e a conversa no Big Boy. Também contei a ele sobre meu psiquiatra. Mas não falei da festa ou de minha irmã e o namorado. Eles ainda estavam se vendo em segredo, o que minha irmã disse que só inflamava a paixão. Depois que falei a Bill de minha vida, pedi que ele falasse da dele. Foi legal também, porque ele não tentou ser legal e se relacionar comigo ou coisa assim. Ele estava sendo ele mesmo. Disse que fez a graduação em uma faculdade do Oeste que não dava notas, o que achei peculiar, mas Bill disse que foi a melhor educação que ele teve. Ele disse que me daria um prospecto de lá quando chegasse a minha hora. Depois que foi para Brown University, para pós-graduação, Bill viajou pela Europa durante algum tempo, e, quando voltou Depois que foi para Brown University, para pós-graduação, Bill viajou pela Europa durante algum tempo, e, quando voltou para casa, se filiou ao Teatro for America. Quando este ano acabar, ele acha que irá para Nova York e escreverá peças de teatro. Acho que ele ainda é muito novo, embora eu pense que seria rude dizer isso a ele. Perguntei se ele tinha namorada e ele disse que não. Ele pareceu triste ao dizer aquilo, também, mas decidi não me intrometer porque achei que seria muito inconveniente. Depois ele me deu outro livro para ler. Chamava-se Naked Lunch. Comecei a ler quando cheguei em casa e, para dizer a verdade, não sei do que o cara está falando. Nunca disse isso ao Bill. Sam me disse que William S. Burroughs escreveu o livro quando usava heroína e que eu devia seguir o fluxo. Então foi o que eu fiz. Ainda não tenho a menor ideia do que ele estava falando, e então desci as escadas para ver televisão com minha irmã. O programa era Comer Pile e minha irmã estava muito quieta e mal-humorada. Tentei conversar com ela, mas ela me disse para calar a boca e deixá-la em paz. Então assisti ao programa por alguns minutos, mas fazia ainda menos sentido para mim do que o livro e decidi fazer meu dever de casa de matemática, o que foi um erro, porque matemática nunca fez sentido para mim. Fiquei confuso o dia todo.
Então tentei ajudar minha mãe na cozinha, mas deixei cair uma panela e ela me disse para ir ler em meu quarto até meu pai chegar, mas foi a leitura que tinha começado com toda aquela confusão. Por sorte, meu pai chegou em casa antes que eu pegasse o livro de novo, mas ele me disse para parar de me aboletar nos ombros dele como um macaco porque ele queria ver o jogo de hóquei. Vi o jogo com ele por algum tempo, mas não conseguia parar de fazer perguntas sobre os países de origem dos jogadores, e ele estava descansando os olhos, o que significa que estava dormindo, mas não queria me deixar mudar o canal. Então me disse para ver televisão com minha irmã, o que eu fiz, mas ela me disse para ajudar minha mãe na cozinha, o que eu fiz, mas ela me disse para ler em meu quarto. E foi o que eu fiz. Já li cerca de um terço do livro e até agora está muito bom. Com amor, Charlie. 8 de fevereiro de 1992. Querido amigo, tenho um encontro numa festa Sadie Hawkins. Caso você não saiba dessas coisas, é uma festa em que as garotas convidam os garotos. No meu caso, a garota é Mary Elizabeth, e o garoto sou eu. Dá para acreditar nisso? Acho que começou quando eu estava ajudando Mary Elizabeth a grampear a última edição de Punk Rock na sexta-feira, antes de irmos ao Rock Horror Picture Show. Mary Elizabeth estava muito legal naquele dia. Ela disse que foi a melhor edição que já fizera por duas razões, e as duas razões tinham a ver comigo. Primeiro, era em cores, e, segunda, tinha o poema que eu dei a Patrick. Foi realmente uma grande edição. Acho que vou pensar muito nela quando estiver mais velho. Craig incluiu algumas fotografias em cores. Sam incluiu algumas notícias underground sobre algumas bandas. Mary Elizabeth escreveu um artigo sobre os candidatos democratas. Bob incluiu uma cópia de um panfleto pró-maconha. E Patrick fez aquele falso folheto de propaganda anunciando um boquete grátis para qualquer um que comprasse um Smiley Cookie no Big Boy. Advertência: vá restrições. Havia um no fotográfico, de costas, o de Patrick, se dá para você acreditar nisso. Sam e Craig tiraram a foto. Mary Elizabeth disse a todos para guardar segredo de que a foto era do Patrick, o que todos fizeram, exceto o Patrick. Toda noite ele gritava "Mostre, baby! Mostre", que era sua fala favorita do filme favorito dele, Os Produtores. Mary Elizabeth me disse que ela achava que Patrick tinha pedido para colocar a foto na edição para que Brad pudesse ter uma foto dele sem despertar suspeitas, mas ele não confirmaria isso. Brad comprou um exemplar sem nem mesmo abrir, então talvez ela tivesse razão. Quando fui para o Rock Horror Picture Show naquela noite, Mary Elizabeth estava muito irritada porque Craig não tinha aparecido. Ninguém sabia por quê. Nem mesmo a Sam. O problema é que não havia ninguém para fazer o papel de Rock, o robô muscular, não sei bem o que é isso. Depois de procurar por alguém, Mary Elizabeth se virou para mim. Charlie, há quanto tempo você vê esse show? 10 meses. Você acha que pode fazer o Rock? Eu não sou atraente e bem talhado. Isso não importa. Pode fazer o papel? Acho que sim. Acha que sim ou sabe que sim? Acho que sim. Isso é o bastante. De repente, pelo que me lembro, eu estava vestindo somente chinelos e um traje de banho, que alguém tinha pintado de dourado. Não sei como essas coisas às vezes acontecem comigo. Fiquei muito nervoso, especialmente porque, no show, Rock tem que tocar todo o corpo de Janete, e quem fazia Janete era Sam. Patrick ficou fazendo piada de que eu teria uma ereção. Eu torcia para que isso não acontecesse. Uma vez, tive uma ereção em aula e tive de ir ao quadro negro. Foi um momento terrível. E quando minha mente considerou essa experiência e acrescentou um refletor e o fato de que eu estava usando só um calção de banho, entrei em pânico. Quase não fiz o show, mas então Sam me disse que queria muito que eu fizesse Rock, e acho que era tudo o que eu precisava ouvir. Não vou entrar em detalhes sobre todo o show, mas foi o melhor momento que tive em toda a minha vida. Não estou brincando. Eu tinha de fingir que estava cantando, e dançando, e usava uma jiboia de couro no final, e não tive de pensar nisso porque era parte do show, mas Patrick não parou de falar no assunto.
Charlie com uma jiboia de couro. Charlie com uma jiboia de couro. Ele não conseguia parar de rir. Mas a melhor parte foi a cena com Janete, em que tínhamos de nos tocar. Não foi a melhor parte só porque eu tive de tocar na Sam e ela em mim. Foi exatamente o contrário. Eu sei que parece uma estupidez, mas é verdade. Um pouco antes da cena, pensei na Sam e pensei que, se eu tocasse nela daquele jeito no palco de propósito, seria vulgar. E no que me diz respeito, acho que se um dia tocar nela de alguma forma nunca vou querer que seja vulgar. Não ia querer ser Rock e Janete. Ia querer que fosse Sam e eu. E eu queria que fosse recíproco. Então, eu só representei. Quando o show terminou, todos nós nos curvamos e os aplausos vinham de toda parte. Patrick chegou a me colocar na frente do restante do elenco para eu receber meus próprios aplausos. Acho que era a iniciação para os novos membros do elenco. Tudo o que pude pensar foi como foi legal que todos me aplaudissem e como eu estava contente que ninguém da minha família estivesse ali para me ver de rock com uma jiboia de couro. Especialmente meu pai. Tive uma ereção, apesar de tudo, mas só mais tarde, no estacionamento do Big Boy. Foi quando Mary Elizabeth me convidou para a festa Sadie Hawkins e disse: tive uma ereção, apesar de tudo, mas só mais tarde, no estacionamento do Big Boy. Foi quando Mary Elizabeth me convidou para a festa Sadie Hawkins e disse depois: você ficou muito bem naqueles trajes. Eu gosto de garotas. Gosto mesmo. Porque elas acham que você fica bem de calção de banho mesmo quando você não está. A ereção fez com que eu me sentisse culpado por antecipação, mas acho que não podia ter evitado. Contei à minha irmã sobre o encontro na festa, mas ela estava muito distraída. Depois tentei pedir seu conselho sobre como tratar uma garota em um encontro, porque nunca tive um encontro antes, mas ela não respondeu. Ela não estava sendo cruel. Só estava olhando para o vazio. Perguntei a ela se estava tudo bem, e ela disse que precisava ficar sozinha, então subi e terminei de ler Naked Lunch. Depois que terminei, fiquei deitado na cama olhando para o teto e sorri, porque o silêncio era muito legal. Com amor, Charlie.